Beleza, já tem gente aí na área. Pô, vocês estão madrugando, hein? Aguardar às 7 para nós iniciarmos a aula. Fechado? Boa noite, Sérgio. Boa noite, irmão. Tudo bem aí? Tudo. Queria te Tranquilo? procurar. Diga. O resultado do trabalho vai sair a semana que vem? Estou aguardando o pessoal enviar, porque você já enviou o seu, não? Já. Ah, tá. Enviou sozinho ou com alguém? Foi em grupo Ah, tá. Beleza. Você mandou no grupo de quem? de Eliana. Ah, tá. Beleza. Eu tô corrigindo assim, dá até. Hoje é o quê? 21, né? No máximo eu creio que até quarta-feira todo mundo deve ter mandado, aí eu já publico. Tranquilo, obrigado, Sérgio. Falou. Beleza. Mandou você, Eliana, e quem mais? O grupo da gente é eu, Eliana, Arinês e outra menina que eu esqueci aqui o nome agora. Ah, tá. Porque eu não tô com acesso ao Arinês, Ailton, Eliana. Eliana e quem mais? E outra colega que eu esqueci o nome, que eu vou ver aqui, depois eu te falo. Tá. Se a Eliana puder falar, é porque eu não tô com acesso aqui a e-mail, mas eu vou examinar Tá certo. sem problemas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, vi aqui, Lorena. A outra é Lorena. Isso mesmo. Eu acessei aqui pelo celular, aí vi. Beleza. Aguardar só um minutinho aí mais para ver se a galera aparece aí, os retardatários. O mais tranquilo aí, né, Ailton? Como é que tá aí de confinamento? Melhorou da cirurgia, não? Rapaz, eu tô bem melhor. Tirei o Ah, dreno, esses dias tava aqui, o médico ligou, doutor Tiago. ah, Falou, tá. falou pra eu tirar o dreno, rapaz. Pega de surpresa aqui, com medo Ah, danado. tá. Mas tô melhorando. Então, beleza. É isso aí. É 19h01, vamos começar, né? Pontualidade britânica. Quem chegar depois vai vai vendo aí. O vídeo vai estar disponível lá, a aula. Veja bem. Então, essa é a nossa penúltima aula aqui, que eu deixei tutela civil ambiental. Fica faltando agora só a tutela penal ambiental para nós encerrarmos nosso conteúdo. Então, essa aula, bem-vinda, Adail. Essa aula nós vamos tratar aqui da responsabilização civil do agente poluidor, né? Daquele que degrada o meio ambiente, daquele que incorre
aí nas chamadas penalidades civis por conta da degradação do meio ambiente, por conta do critério ali do poluidor-pagador, ou mesmo das demais situações que a gente já viu aqui em aula, que é o princípio da intervenção do meio ambiente, do poder público, tudo aquilo ali, nós vamos tratar em alguns aspectos hoje aqui no âmbito do direito civil, né? Então, o direito civil, todos já sabem aí que ele é regulado. A última legislação infraconstitucional do direito civil é o Código Civil de 2002, né? A Lei 10.406. E no tocante à política ambiental, ela vai confirmar aquilo que nós falamos na aula passada, que ela vai ser fundada na culpa e no risco da atividade econômica, tá? A culpa, como todos sabem, é um conceito que nós extraímos lá do direito penal, que é a aplicação por analogia, que quando, na verdade, o poluidor ou desmatador, às vezes ele não tem a intenção, né, vamos dizer assim, ele não tem o dolo de praticar o dano ambiental, mas ele incorre em dano por falha, seja do poder público ou dele mesmo, por não observar ter o devido cuidado. E o risco inerente à atividade econômica é porque o entendimento, quando se trata do direito ambiental, é que toda atividade que seja lucrativa, que tenha a exploração econômica no seu bojo, o empresário, o empreendedor, ele tem que estar ciente que essa atividade se ele obtém lucro com ela, é passível dele ser responsabilizado em caso de um dano, né? Em caso de um dano. Então, no parágrafo 2º aí, nós vamos tratar do artigo 927, que é o do Código Civil. Ele vai dizer o seguinte, ó, se a atividade desenvolvida por terceiros, pelo empreendedor, pelo desmatador, pelo agente, como a gente fala lá no direito penal, ela implicar em risco para os direitos de terceiros, de outrem, né? Ele vai ter que reparar o dano. Observe que uma expressão que vai nos acompanhar nessa aula, a reparação do dano, ela é imprescritível, ou seja, ela não prescreve nunca. O Estado, o poder público, em caso de um título executivo ambiental, ele pode perder a pretensão de executá-lo em 5 anos, o Estado, o título. Mas a reparação do dano pelo desmatador, pelo empreendedor, quem quer que seja, esse é imprescritível. Ou seja, ele vai ter que reparar de qualquer maneira, sob pena de sair aí da esfera civil e cair na esfera penal. Lembrai bem dos conceitos trabalhados na aula passada da tríplice responsabilização, na qual esses 3 tipos de responsabilização eles podem caminhar juntos, né? A administrativa, a civil e a penal. Mas, com relação à reparação do dano, ele não prescreve. Com relação à parte do crime ou à parte da pena civil, aí ele vai cair, caso ele incorra no instituto da prescrição, aí tudo bem, ele vai se livrar. Mas com relação a reparar o dano, esse sim é imprescritível, tá? Então, a responsabilidade no parágrafo 3º aí, a responsabilidade civil, que é baseada na culpa, o dever de reparar o dano só vai ocorrer se for verificado por parte do agente, né, do dano, ou a violação do dever de cuidado, ou aquilo que é aquele mesmo princípio lá do direito penal. Então, o que é o dever de cuidado? Quando se trata ali da culpa lá no direito penal, que aqui a gente aplica por analogia, você já sabe que tem. Quando é que você classifica que o cidadão agiu com culpa? Quando ele tem imperícia, né? A negligência. Então, nesse caso aqui,
geralmente é quando o poluidor ou desmatador, ou empreendedor em geral, ele é negligente, né? Ele é negligente e aí ele acaba praticando o dano, né? E aí o agente público, o poder público vai apurar essa culpa. Nesse caso aqui, demanda o que nós falamos na aula passada, demanda uma ação judicial, né? A simples multa administrativa, ela é aplicada pelo órgão gestor, no caso, o poder público. Mas quando se trata de sentença, seja ela civil ou penal, aí tem que ser uma sentença do magistrado, tem que ser de um juiz, tá? Então, no terceiro parágrafo aqui, quando eu digo subjetivo, eu estou dizendo de sujeito, né? Alguém está me chamando aqui, peraí, deve ser algum aluno. Alô? Alô? Sim? Ah, é o presídio. Aí, veja bem, quando é apurada a culpa, né, a culpa aqui está subjetiva porque é aquele mesmo critério da imperícia, negligência, que você aplica lá o critério do direito penal. Então, aplicado aqui, o empreendedor, o desmatador ou o agente, vamos usar aqui a expressão do direito penal, ele vai passar pelo devido processo legal e, se condenado for, ele vai cumprir lá o tipo de pena que o magistrado aplicar a ele. No caso aqui, nós estamos tratando das imputações civis. Bem, a responsabilidade objetiva aqui do quarto parágrafo, a reparação não pressupõe culpa, mas ocorrerá sempre que houver previsão legal ou quando a atividade do autor implicar risco a terceiros por sua natureza. Vamos começar do final aqui. Por exemplo, tem até na atividade, situação, problema, digo, dessa aula, dessa sessão, o transporte de materiais químicos, produtos químicos, inflamáveis e tal. Bem, essa é uma atividade que, de per si, você já percebe que ela põe em risco terceiros. Bom, um vazamento de gás, por exemplo, ela põe em risco vidas, põe em risco terceiros. Então, se por acaso há um vazamento de gás, não se fala mais em culpa, né? Culpa do sujeito subjetivo. A responsabilidade aqui é objetiva. De quem? Da empresa. A empresa que, se quiser, ela pode fazer o chamamento à lide do motorista ou de alguém que esteja na cadeia aí do transporte desse material ou inflamável ou tóxico, o que quer que seja, mas a responsabilidade aqui é objetiva. Por que ela é objetiva? Porque ela implica em risco a terceiro. A outra pré-condição é que haja previsão legal. O que é a previsão legal? Então, os órgãos de controle ambiental e mesmo de controle de risco, eles já trazem a previsão legal na própria legislação infraconstitucional. Por exemplo, o transporte de material tóxico, químico, por exemplo, gasolina. Como é que o cara deve estar paramentado? Ele deve estar com uniforme, ele deve estar com máscara, independentemente agora de pandemia, ele deve estar bem calçado, ele deve estar com luvas, o motorista não pode ser submetido a jornadas dobradas. Tem uma série de pré-requisitos para que esse transportador de gasolina ou qualquer derivado de petróleo ele não ponha em risco terceiros. Então já há uma previsão legal para o tipo de comportamento que esse tipo de transporte ele deve ter. Então, nesse caso aqui, vazamento de qualquer natureza, a responsabilidade é objetiva. Não há que se procurar no agente poluidor, ou no desmatador, ou no transportador uma culpa. Aqui você já tem a responsabilidade objetiva. Ele tem que reparar o dano, de qualquer forma. E, posteriormente, ele tem que reparar civilmente a população afetada ou as pessoas afetadas e, em última análise, poderá ser responsabilizado penalmente, a depender da situação. Então, essa aula aqui, ela trata da responsabilização civil, das implicações civis do transporte de risco, dos riscos ambientais, mas ela também está coligada aqui, conjugada com a próxima, que é realmente tratar no âmbito penal. Então, nesse primeiro slide aqui, espero que tenha ficado claro para vocês
que a responsabilidade civil ela é encarada aqui num sistema dualista, fundada na culpa e no risco, sendo que quando se trata da responsabilidade objetiva, aí ela tem que ter a previsão legal e também a manutenção do risco a terceiros. Então, toda atividade que provoca riscos, a responsabilização do agente poluidor, desmatador, quem quer que seja que esteja na ponta como agente, ele vai ter uma responsabilidade objetiva. Não precisa nem procurar culpa. Se nós fizermos uma analogia aqui a exemplos que a gente já deu em outras aulas, quando um agente financeiro põe seu nome lá no SPC Serasa sem que você deva aquela obrigação. Então, o que o magistrado faz? Ele já sabe de per si, anteriormente, que aquilo provocou um dano à sua reputação, independentemente daquilo ter provocado. Bastou você pegar ali a prova que realmente o órgão de proteção ao crédito pôs seu nome lá no serviço, negativou seu nome, vamos usar a expressão correta, mesmo que você não tenha se submetido a constrangimento, levou aquilo ali, é passível de reparação do dano moral, tá? Do dano moral. O dano material você vai ter que comprovar, mas o dano moral é aquele que a gente chama de dano in re ipsa. É uma expressão latina que já está abarcando tudo aí. É como esse caso aqui do risco a terceiros em transporte ou qualquer atividade econômica, tá? Qualquer atividade econômica que ponha risco a terceiros. Por exemplo, a construção de um prédio. O cara está fazendo ali o quarto, quinto andar. É o dever de cuidado dele que ponha lá andaimes seguros, que a pessoa que está lá em cima esteja usando cinto de segurança, cinto de proteção, capacete e protegendo quem vai trafegando por baixo aqui, seja automóveis ou seja pessoas, porque essa atividade ela oferece risco a terceiro. Então caiu lá um tijolo na cabeça de alguém, na perna de alguém, a responsabilização é objetiva, não há que procurar a culpa quem for o pedreiro ou o ajudante que deixou. O empreendedor, ele já parte do pressuposto que ele vai ter que ressarcir o dano, reparar o dano, tá? E essa reparação, lembrai bem, a reparação do dano, nesses casos aqui, ela não prescreve, tá? As ações de tanto cíveis como penais, elas podem correr no Instituto da Prescrição ou Decadência, mas isso aí é outra história. O dano é imprescritível, ele vai ter que reparar de qualquer sorte. Porque tem o quê? Previsão legal, tá? Bem, desde a Lei 6938 de 81, aqui vou relembrar para vocês, essa foi a primeira lei do nosso ordenamento jurídico a tratar de direito ambiental. Foi a primeira, já comentamos aí nas aulas presenciais, até foi no governo do João Figueiredo, o último da ditadura militar, então já previa, né, o dever de reparar fundado na responsabilidade objetiva. O parágrafo 1º do artigo 14. Esquece parágrafo e artigo, que isso é coisa de presidiário. Mas vamos lá. O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Aí volta esse critériozinho aqui, ó. Se ele está explorando uma atividade econômica que dá a ele lucro, ele é obrigado a reparar o dano, tá? Caso ele ocorra ao meio ambiente. Ele é obrigado a reparar. E a reparação é fundada na responsabilidade objetiva. Lembra bem disso. Exploração da atividade econômica que ofereça risco a terceiro, a responsabilidade é objetiva. Não há que procurar culpado em terceiros. O empreendedor é o culpado, ele vai pagar, né? A responsabilidade é dele. Bem, na responsabilidade objetiva, a lei busca um responsável por reparar e não necessariamente um culpado pelo dano, tá vendo? Devido ao caráter próprio terreno da reparação por danos ambientais. Eu grifei aqui próprio terreno, já falamos disso aqui, significa em latim ligado à coisa. Então, no caso, o dano, a responsabilidade civil objetiva aqui é porque está ligado ao caráter do próprio dano. Então, se você ligado à coisa que sofreu o dano, não há que você procurar tergiversar, sair
buscar soluções, porque o dano ele existe e está ligado à própria coisa. Então você jogou ali dejetos sólidos no Rio do Antônio. Pronto. O que caracteriza o dano ambiental aí? É o caráter próprio terreno, está ligado ao próprio rio. Você jogou o dejeto lá. Jamais você pode dizer que não jogou. Daqui a 5, 10 anos, isso está ligado ao histórico do Rio do Antônio. Você jogou lá, não tem como você fugir. Por isso que a gente diz com relação à reparação do dano, ele é imprescritível. Mesmo que você tenha sido absolvido no âmbito civil ou mesmo no penal, né, por esse dano causado, mas você vai ter que repará-lo. É como a gente diz lá no latim, condição sine qua non, é indispensável, você vai ter que reparar o dano, tá? Então, princípio da reparação integral, esse é um que a gente usa. Ocorreu o dano, aí você vai aplicar a legislação infraconstitucional aqui, de 81, e a própria, que foi recepcionada, né, pela Constituição de 88, e contido no parágrafo 3º do 225. Então, o mais importante desse aspecto aqui é você saber do princípio da reparação integral. Não tem como você correr. Ocorreu o dano, você vai ter que reparar. Se o dano foi irreparável, você vai ter que pagar de outra forma. Por exemplo, você deixou cair resíduo químico em uma determinada plantação que ela não regenera mais. Você vai ter que plantar a mesma quantidade em outro local e aí você vai ter que ser apenado tanto no âmbito civil quanto no penal, né? Veja bem, então o poluidor deverá promover a recuperação do meio ambiente na integralidade do dano causado, podendo o montante reparatório necessário à reparação ser até superior à sua capacidade financeira. Às vezes o cara é uma pequena empresa e o juiz bota para quebrar nele aí, né? Ele tem que pagar, dar seus pulos, e aí ele fala, bom, eu não tenho condição de pagar, aí você vai cair no cadastro de inadimplentes do governo federal, que é o famoso CADIM. Você não toma mais empréstimo em agente financeiro oficial e pode até resvalar aí para suas relações privadas, né? Bancos, financeiras em geral. Se seu nome for inscrito lá, acaba prejudicando você aí. É quando o juiz põe uma multa aí acima de sua capacidade financeira, tá? Bem, olha o último parágrafo aqui. Qualquer limitação do quanto indenizatório é disposição inconstitucional. Você percebe aí nesse último parágrafo que o juiz ele tem um poder discricionário enorme aí, né? Então, o que é quanto? É quantidade. Então, não existe na Constituição e nenhuma lei infraconstitucional uma limitação para que o juiz arbitre uma multa para você que é desmatador ou poluidor. Ele pode botar o valor que ele quiser. O cara pode chiar aí, dar os pulos dele e exercer o jus esperneante, mas não tem. Porque o que está colocado aqui? Ó? Qualquer limitação do quanto indenizatório é inconstitucional. Então, o juiz ele tem aí o poder discricionário de arbitrar a multa, o valor que ele quiser. Claro está que ele, às vezes ele não vai exacerbar, mas se o cara for incidente ou ele tiver lá de mau humor na hora, ele mete bronca lá e você vai ter que pagar. Caso você não pague, não tenha capacidade financeira para honrar o compromisso, você vai incorrer nisso que eu falei aí. Você cai logo no CADIM, Cadastro Geral de Inadimplentes, e sua vida financeira está travada até você. Que é cloroquina? Essa é nova para mim. Sua vida financeira tá prejudicada aí. Então lembra bem disso, tá? Qualquer limitação ao quanto indenizatório. Digamos que eu colocasse uma questão aqui. Ailton, pequeno proprietário de uma pequena mineradora, ao explorar uma mina aqui na Serra das Éguas, cometeu um dano aí ambiental, papá, de 1 hectare, beleza, 10 mil metros quadrados. Aí foi a juízo essa questão aí, é só uma mineradora pequena, e o juiz aí meteu de multa aí 1 milhão. O cara tem uma mineradora pequena. Aí seu advogado vai arguir lá na contestação, dizer, puxa, a mineradora é pequena, essa sentença aí
tem que ser reformada porque a Constituição limita, meu cliente é pobre, aí essa linha de defesa já está incorreta porque o quanto indenizatório é inconstitucional. O juiz vai arbitrar o que ele entender que é correto, né? De acordo com o que ele entende o dano causado. Beleza? Quem é cloroquina, hein, velho? Vamos lá. Aqui eu vou trazer uma ementa. Eu fiz uma ementa aqui diferente, peguei duas. Bem, a responsabilidade civil por dano ambiental, seja objetiva, fundada na teoria do risco e pautada no princípio da reparação, ela deve estar acompanhada dessa fundamentação aqui, os pré-requisitos, tá? Então, é óbvio que você não vai mover uma ação popular, depois a gente vai falar dela aqui de novo, contra a magnesita se o dano não existe, tá? Então, o primeiro pré-requisito de uma ação, seja ela popular ou uma ação civil pública, é a existência do dano. Então, jogou lá os dejetos sólidos no Rio do Antônio, o exemplo que eu dei. A conduta e a atividade, ela deve ser com previsão legal. Qual é a conduta? Depositar o dejeto sólido no leito do rio. A atividade é uma atividade mineratória. E o nexo causal é a poluição, o incômodo, né, a degradação do meio ambiente. Então, esses três pré-requisitos devem ser observados quando dá responsabilização civil por dano ambiental objetivo, no caso objetivo. O que é objetivo? Lembrar bem, é aquele dano que você causou e que não tem como você correr dele, né? O dano existe, foi causado por você, então tem conduta e tem nexo causal ou nexo de causalidade e tem a existência do dano. Então aqui, essa ementa que eu peguei foi diferente. Eu peguei uma que o Ministério Público... Diga, alguém falou algo? Alô? Olha, pode manifestar aí, tá? Ementa. Direito ambiental, processual civil, ação civil pública. Transporte ilegal de carvão, responsabilidade objetiva pelos danos ambientais. Arrendador. Tá alto, gente. Põe aqui, ó. Ui, meu Deus do céu, que agonia. Alô? Você tá mandando áudio ou ouvindo? Tô ouvindo. Cloroquina tá falando aí. Quem é cloroquina, hein? Gostei do nome. Ó, então vamos lá. Então, o Ministério Público moveu uma ação civil pública, né? Transporte ilegal de carvão, uma atividade de risco, né? Volta lá na primeira. Arrendadora dos veículos utilizados na conduta, nexo de causalidade, ausência, ilegitimidade passiva ad causa. O que significa aqui? Veja bem, a pessoa que alugou os carros, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente, fundamenta aqui artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6981, pressupõe lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Razão porque, se a atividade da empresa de arrendamento mercantil de veículos, supostamente utilizada para a prática ilegal de carvão, está fora da relação causal que resultou no dano ambiental, evidencia-se a ilegitimidade daquela para figurar no polo passivo da ação civil pública. O que aconteceu aqui? O Ministério Público ele queria responsabilizar também quem alugou o carro, né? A empresa de arrendamento mercantil. Exemplo, você alugou 10 carros da Localiza e vai utilizar aqui na Magnesita. Aí esses 10 carros poluem o meio ambiente, eles são utilizados para jogar esses dejetos sólidos no leito do Rio do Antônio, e aí na hora que o Ministério Público entra com a ação civil pública, ele quer responsabilizar a Localiza. O que ela tem a ver com isso? Nada, ela apenas arrendou o carro. Então aqui, ó, o que o judiciário, o magistrado diz que há uma ilegitimidade passiva da empresa que arrendou o veículo.
a responsabilidade deve ser só de quem? Da empresa que poluiu. Quem arrendou está fora. Então, aqui eu vou relembrar para vocês aqui um conceito de teoria geral do processo, né? O processo civil. Para você mover um processo, antes do Código de Processo Civil de 2015, nós usávamos uma expressãozinha aqui, um macete para lembrar qual era... Alguém está falando? Qual era? É o microfone de cloroquina que está dando esse ruídozinho aí. Nós dizíamos o seguinte, olha, para que haja as condições da ação são necessários 3 elementos, né? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade ad causam, né? Essa aqui houve uma ilegitimidade. Legitimidade ad causam nada mais é legitimidade das partes, tá? Então, esses 3 elementos devem constar numa ação, qualquer que seja ela. Agora, com o Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade jurídica do pedido saiu. Saiu esse nomezinho, tá? Existe o interesse de agir, tá? E a legitimidade das partes. Observe, no momento em que você bate as portas da justiça, o interesse de agir já está previsto nessa ação, correto? E a legitimidade das partes, ela tem que estar presente também da ação, senão a ação vai ser inepta. O juiz vai devolver por inépcia. Exemplo, eu posso entrar com a ação de reconhecimento de paternidade dizendo que Adailton é meu pai? Não. Por que eu não posso? Eu sou mais velho que ele, né? Há uma impossibilidade aí, não tem como, tá? Então eu não sou parte legítima para mover esse tipo de ação, tá? Então no caso aqui, voltando a essa ementa aqui, ó, o Ministério Público ele entrou com essa ação civil pública tentando responsabilizar a empresa que arrendou o veículo. Ela não tem nada que ver porque ela é parte ilegítima na ação. Tanto é que o recurso não foi provido, tá? A apelação do Ministério Público, o desembargador aqui, ele negou provimento. Então, quem vai ser responsabilizado apenas a empresa que provocou o dano. Certamente ele chamou a arrendadora aqui, a lide, porque quem provocou ou não tinha condição, ou, né, de reparar o dano, ele foi para quem tem mais, né? Quem pode mais arcar. Mas aí a justiça negou provimento a esse tipo aqui, porque a parte tem que ser legítima, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, bota na justiça. Calma lá, vamos ver se essa ação tem procedência também. Não é tudo que pode pôr na justiça. Tem que ver se os elementos de uma ação estão presentes, né? Não sei se vocês estudaram isso aí em teoria geral do processo, vocês deram isso aí, mas é bem interessante. Então, são as condições da ação, tá? Beleza? Aí vamos ver outra aqui. Bem, essa aqui também é uma ação ambiental, tutela provisória, alto risco de desmoronamento. Nesse caso aqui, o judiciário ele vai realmente, visando regularização ambiental e urbanística. Nesse caso aqui, ele vai conceder, tá? Então, o que é tutela provisória? A tutela provisória ela está prevista no Código de Processo Civil antes do julgamento da lide, antes do julgamento da causa, o magistrado vai dar logo a tutela, vai dizer o quê? Pare com a obra, porque ela oferece risco de desmoronar e oferece risco às famílias. Então, pare com a obra, tá? Então, aqui a galera agravou, né? Agravo, a gente já falou que é em decisões interlocutórias, e a desembargadora mandou seguir, confirmou a sentença do 1º grau do juiz de piso lá, porque realmente a construção oferece risco, alto risco, tá? Então, gente, aqui para relembrar o que nós tratamos aqui, vamos lá. Responsabilidade é fundada na teoria do risco integral, que a gente já falou aqui, e na previsão legal, amparada aqui pelo Código Civil. E a teoria do risco integral, ele prevê 3 consequências, né? A primeira, afasta-se a culpa.
Se há o risco integral, a responsabilidade é o quê? Objetiva, não há o que falar, como é o exemplo aqui dessa emenda. Tem responsabilidade objetiva porque oferece risco, é uma empresa que está explorando a atividade econômica. Se oferece risco, tem previsão legal, o juiz pode conceder a tutela barra a obra, foi o que foi feito, tá? Bem, irrelevância da licitude da atividade. Mesmo uma conduta lícita que cause dano ao meio ambiente, a lesividade será suficiente para gerar o dever de reparação. Então tenham cuidado com isso quando vocês forem se submeter a uma prova. Veja bem, eu falo lá, a empresa tal, dando o exemplo da empresa de Ailton, recebeu a licença de operação, né, a prévia de instalação e de operação, está tudo regularizado, a atividade é lícita. Mas aí ele cometeu um deslize, né? Ele explorou uma área, ele desmatou uma área, lembra bem que ele tem uma mina pequena, uma mineradora pequena. Ele desmatou uma área que não era prevista. Ele está todo legalizado aqui, ó. Mesmo que for uma lesividade pequena, ele vai ter que reparar o dano, o dever de reparação, que é imprescritível, independentemente de uma sanção, seja ela civil ou penal. Ele vai ter que reparar o dano. Então, esse dever de reparação, ele vai seguir com ele a vida toda, tá? Bem, inaplicabilidade das cláusulas ou causa de exclusão de responsabilidade civil, isto é, causa fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Então, em acontecendo o dano ambiental, não tem para onde a gente correr, a gente vai ter que reparar. Então, você vai observar aí que o direito ambiental, ele realmente é um ramo específico do direito. Qualquer falha da sua parte, você vai ser responsabilizado. Não tem para onde você correr, salvo nos casos de penalidade administrativa, sanção administrativa, melhor dizendo, que aí você pode realmente, se o agente público incorreu em erro a aplicar uma multa, aí você pode correr. Mas constatado aqui o dano ambiental, aí você não tem como correr mais. Dificilmente você vai conseguir provar na justiça que você não teve culpa. Não tem como, porque o dano existe, alguém vai ter que reparar esse dano. E se for você, você vai ter que reparar, não tem como. Então, esse é um ramo específico do direito penal, que ele trabalha aí sempre, parece até que é indúbio pro societate, não chega a ser assim. Mas em quase todas as situações você vai ser responsabilizado, não tem como você correr. Existiu dano, alguém foi culpado, alguém tem responsabilidade objetiva, tá? Entendido? Vamos lá. E aí, o agente aqui, a gente fala a possibilidade, a previsão legal da solidariedade entre agentes na existência de mais de um poluidor. É aquilo, o Ministério Público ali, naquela ação civil pública, ele tentou alcançar um terceiro, né? Chamamento à lide, que a gente fala, colocar a locadora, a arrendadora de veículo, mas a desembargadora negou o provimento por entender que ela não fazia parte da relação processual. No caso, ela não era parte ilegítima da lide, né? Mas no caso aqui, se tem mais de um poluidor, é tipo assim, a Coelba contrata aí os serviços dessas empresas terceirizadas. Então, todas que estão envolvidas no processo, você vai trocar aqui um transformador. Tem o cara ali que só está transportando a escada da empresa X. O que subiu no poste é da empresa Y e o que está levando o material de reposição é da empresa Z. As três podem ser responsabilizadas pelo dano, no caso de dano ao meio ambiente, porque as três fazem o quê? Uma atividade correlata, né? A atividade é correlata. Então, ali você pode dizer que o crime, no âmbito do direito penal, é um crime por conexão, mas não é o caso aqui, mas são atividades correlatas, podem ser responsabilizadas, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho aqui da famosa ação civil pública, que são os instrumentos que o poder público tem para responsabilizar o agente, o desmatador, o poluidor, o empreendedor, quem quer que seja. São dois, né? A ação civil pública e a ação popular, que a gente vai falar depois. A ação civil pública, você já sabe, ela não
o cidadão, o indivíduo, ele não é um postulante, não tem capacidade postulatória universal que a gente chama. Quem são os postulantes aqui universais? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, Estados e Municípios, né, os entes federados, a autarquia, a empresa pública e as fundações ou sociedades de economia mista, o Banco do Brasil, uma Petrobras, tudo isso são postulantes universais, eles têm capacidade postulatória. E você tem também as associações que tenham mais de um ano de constituição. Pode ser quebrada essa regra aqui, caso o dano ambiental seja muito expressivo, no caso, uma ação civil pública repressiva, ou mesmo uma preventiva, se a previsão do dano, aplicando-se aqui aquele princípio da precaução, mesmo que ela não tenha um ano de funcionamento, o magistrado pode acolher essa reclamação, essa ação civil pública. E qual é o objeto da ação civil pública? No nosso caso aqui é o dano ambiental, mas ela protege também o patrimônio público e social e a ordem econômica, a livre concorrência e todos esses aqui. Então, na verdade, uma ação civil pública ela tem um escopo aqui nos direitos de terceira dimensão, né? Os coletivos e os difusos, né? Se cair uma questão aberta aí para você, abordando isso aqui são direitos difusos e coletivos, porque você sabe quem é o destinatário do direito, mas você não pode precisar um por um quem é. Então, o dano ao meio ambiente afeta Sérgio, Ailton, Eliana, todo mundo, né? Então, dano coletivo é um dano que protege, no caso, a ACP, ela vai proteger esses direitos coletivos e difusos, correto? Beleza? Então, no caso aqui, o meio ambiente. O que ela vai fazer aí? Vai constatar os pré-requisitos, né? Ó, são todos esses aqui que a gente falou. Quais são os pré-requisitos? A existência do dano, a conduta, / atividade e o nexo. Então, em encontrando esses três... Oi, diga. Alô, diga. É cloroquina. Ah, cloroquina é você? Diga lá, irmão. Tá na estrada aqui viajando, aí a família toda perturbada do carro, dá uma parada aqui. Deixa eu te falar. Quando alguém, vamos supor, uma entidade, ela move uma ação. Vamos lá. Uma entidade move uma ação contra a Prefeitura de Brumado por um dano ambiental causado pela Prefeitura de Brumado. E nos trâmites aí, no decorrer dessa ação aí, nota-se que essa entidade não conseguiu provas cabais para incriminar aí a questão, a Prefeitura por determinado dano ambiental. Tá. É passivo da Prefeitura mover uma ação contra essa instituição que tentou impor a ela um dano não comprovado? Olha, lembra quando a gente teve a aula de ação civil pública? Dificilmente a Prefeitura vai ter como fazer o chamado pedido contraposto, né? Se fosse assim no civil. Porque, assim, para que a ação civil pública ela chegue à mão do magistrado, chegue à justiça, tem que ter os pré-requisitos, né? Então, se os pré-requisitos não forem encontrados, o juiz vai devolver a petição por inépcia. Então, se chegou à apresentação dele, existe todas as pré-condições para que ele aprecie, tá certo? Salvo um erro, assim, tem que ser um erro, vamos dizer assim, teratológico. Todo mundo errou. Quem recepcionou, o meirinho lá, o analista, recebeu errado e chegou à mão do magistrado faltando peças para impetrar a ação, correto? Mas uma vez que a ação chegando lá, ela existe, tem tudo. O que a prefeitura pode fazer é apresentar a defesa e dizer que tentar minorar o papel dela aí, minorar, mas em chegando essa ação na mão do magistrado, as pré-condições da ação foram preenchidas.
Quais são as condições da ação? Essa que eu acabei de falar aqui. A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes. Então, a associação é legítima. Tem interesse de agir? Sim. Tem a pertinência temática. E a possibilidade jurídica do pedido? Sim, tem o dano. Então, essa ação está madura. Ela é rígida, né? Do ponto de vista jurídico, é rígida. Entendeu? Então, esse pressuposto aí que você abordou, ele seria, assim, juridicamente impossível, só se houver um erro grotesco aí na tramitação do processo da ação civil pública, a ponto dela chegar lá. Mas no momento em que ela foi impetrada, as condições da ação estavam maduras. Entendido? Beleza? Oi. Ok. Tranquilo. Vamos lá. Ó, então voltando aqui, nós estávamos aqui na ação civil pública. Então, vocês já relembraram aí quem são os legitimados universais para mover uma ação civil pública, beleza? Tranquilo. Ministério da... Papá. E aí, o juiz, ele vai, como a pergunta do colega Clévio aí, qual é o objeto da ação? Ele vai pedir uma condenação em dinheiro do desmatador, do poluidor, tá? O cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Fazer é reparar dano. Não fazer é impedir aquela ação civil pública, ela é o quê? Preventiva, né? Antes que o dano ocorra, vamos aplicar aqui o princípio da precaução, o magistrado vai acolher e vai dizer não faça, né? Beleza? Então, o juiz vai determinar o cumprimento da prestação da atividade devida ou cessação da atividade nociva, caso ela já tenha começado, sob pena de execução específica ou combinação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Então, aqui no caso, mesmo que o autor não pediu aí a aplicação de multa diária, né? O juiz pode arbitrar, que foi o caso dessa ação civil pública aqui, ó. Alto risco de lençol frático, constitucional. Ó, pode o magistrado reduzir o tempo para o cumprimento de medidas sem que isso configure decisão extra petita. Essa expressão extra petita é que está fora do pedido, extra que está fora do pedido. Então, o magistrado ele pode, a juízo dele, em cognição sumária mesmo, ele entender, ó, o Ministério Público ele foi omisso aqui nesse pedido, eu vou meter bronca aqui. Eu acho que cabe aqui arbitrar aqui uma multa diária, caso ele não suspenda a construção ou algo que esteja provocando dano, ou que há previsão de provocar o dano, eu vou aplicar aqui a multa diária, né? Culminar a multa diária, vou aplicar a multa diária. Beleza? Então, veja bem. Na CP, a sentença, dentro dos limites que delimita a competência do juízo, faz coisa julgada erga omnes, né? Então, se for aqui em Brumado, ninguém pode fazer do mesmo jeito, porque você já tem uma sentença. Erga omnes, vocês sabem, afeta a todos. Exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valendo de nova prova. Tá vendo aqui, Cleber? Só a sua pergunta respondida aqui com mais precisão, né? Se o pedido for julgado improcedente por insuficiência, ou seja, a prova não foi suficientemente demonstrada em juízo, o cara foi omisso, existe as condições da ação, mas na hora de provar, o cara disse assim, olha, você jogou ali um tipo de dejeto no Riacho do Bufão, que é aquele que passa ali no Santa Teresa. Bom, quando você formulou o pedido, fez tudo, você não tirou foto, não fez nada, você não conseguiu provar. Sabe que o dano existiu, mas você não provou naquela ação. Mas aí alguém mais esperto conseguiu extrair uma prova e o mesmo tipo de ação pode ser apresentado de novo porque surgiu o quê? Outra prova, né? Com idêntico fundamento. Isso no caso do direito ambiental, né? No caso do direito ambiental. Beleza? Bem,
Qual é o efeito dessa ACP? A consequência de ser objeto de tutela na seara ambiental. Os direitos difusos, como eu falei aqui. O dano não opera a prescrição. Falei isso lá no primeiro slide. Então, para você reparar, é a vida inteira. É imprescritível. Tem até uma súmula do STJ dizendo isso, tem lá mais à frente. Então, o dano é imprescritível, você vai ter que reparar de qualquer jeito. Embora, lembre bem disso aqui. Se você for condenado e você não tiver o dinheiro para pagar, aquele exemplo que eu dei lá de Ailton, mas o dano você vai ter que reparar de qualquer jeito. Por quê? Em caso de não reparação do dano, a gente vai ver lá com relação à tutela penal, aí você pode ser encarcerado, né? No âmbito civil, você pode livrar aqui da prisão, porque não trata disso, mas o dano, lembre sempre, você vai ter que repará-lo, né? Tranquilo aí? A outra ação que nós vamos tratar vai ser a ação popular. Mas aqui nós temos, na ação civil pública, o duplo grau de jurisdição é obrigatório. Segundo, vou explicar tudo isso aqui. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a sentença que na ação na ACP concluir pela improcedência do pedido deve ser submetida ao reexame necessário, por analogia à Lei 47/17, que regulamenta a ação popular. Então, na ação popular, toda vez que nós mencionamos isso na aula passada, toda vez que o agente público está envolvido, ele tem duplo grau de jurisdição. Lembra do exemplo que eu dei aí de Carmelito? Carmelito processou o Estado por vencimentos que ele não estava recebendo e ganhou 100 mil reais. Beleza, ele ficou feliz, vou botar a mão nessa grana, aí vai entrar, a primeira coisa, o precatório, ele vai ter que ser provido até julho desse ano para ser pago provavelmente no ano subsequente, 2021. Beleza, ele falou, não, 2021 eu boto a mão. Só que aí vai para reexame necessário. O que é isso? O Tribunal de Justiça vai ter que confirmar a ação lá de Dr. Gleison. Não é só assim. Então, se o tribunal confirmar a ação, aí sim ela começa, o prazo começa a correr, aí Carmelito vai botar a mão nesse dinheiro. Na ACP, que condena ou nega alguma ação para o Estado, ele também vai ser submetido ao reexame necessário. Por que a improcedência do pedido? Porque no caso da ação civil pública, ele está protegendo quem? Os direitos difusos e coletivos. Quem é que nos representa? O Estado, seja o município, o Estado propriamente dito ou a União. Então, nesse caso, tem que ter duplo grau de jurisdição, mesmo que o juiz entenda que o pedido é improcedente, tá? Não é o caso da pergunta de Cleves, que ele perguntou assim, se a prefeitura poderia processar o cidadão. Mas se as condições da ação estavam presentes, não há o que falar em um pedido contraposto, né? Então vamos lá. Aqui uma outra ação civil pública por improbidade, só um exemplo do reexame necessário. Cabimento. Aplicação por analogia da Lei 47/17, que é a Lei da Ação Popular, né? Então, toda vez que o ente público estiver envolvido numa ação, qualquer que seja ela, ele tem duplo grau de jurisdição. É diferente da gente, que a gente só tem um. Mas a gente pode recorrer a vários. Mas dele, para confirmar a sentença de primeiro grau, ele vai ter que ser confirmado no segundo. Aí o cara vai e pergunta assim, ué, mas não vai de novo lá? Vai de novo, sim, senhor. Ele só confirmou a sentença, ele reexamina de novo. Aí é que passa a contar como se fosse a segunda instância. Aí pode acontecer algo esdrúxulo, sim. Ele mesmo confirmando a sentença de primeiro grau do juiz, ele pode entender lá na frente que aquela sentença foi errada. É um absurdo, mas ele pode fazer isso. Já aconteceu, né? Os críticos desse tipo de situação descem a borracha aí. Lênin Streck mesmo é um crítico desse. Vocês perceberam aqui que eu falei? Então o juiz Genivaldo, ele deu uma sentença civil aqui contrária à empresa de Ailton. Beleza. Aliás,
ele não acolheu, né, não acolheu a condenação pedida pelo Ministério Público contra a empresa de Ailton. Beleza, ele declarou que a ação estava mal conduzida, tinha erro, foi inepta a petição. Então, ele não acolheu. Beleza. Então, essa sentença dele, ela vai ter que ser reexaminada lá no tribunal. Aí, o tribunal reexaminou a sentença e vai e disse assim, olha, o juiz errou. Tem algum erro aí nessa sentença dele, o erro é esse. Então, embora ele tenha errado, eu vou confirmar. Então, Ailton é culpado. Beleza, Ailton é culpado. Aí, essa confirmação, ela volta para o Tribunal de Justiça, que é como se fosse uma decisão de primeira instância do juiz Genivaldo. Ela voltou para lá. Observe que ele confirmou a sentença, mesmo o juiz negando. E agora, pode ocorrer do tribunal agora negar aquilo que ele confirmou? Pode. Afinal, o juiz, o desembargador, ele pode rever a posição dele. Enfim, é uma situação esdrúxula? É. É teratológica? É, mas pode acontecer. Já aconteceu. Então, vamos lá. Aqui, o que aconteceu nessa turma? Ação civil pública, improbidade administrativa. Aqui é só para ressaltar que tem que ter o reexame necessário, porque tem um ente público aqui envolvido. Esse ministro Castro Meira aqui, por sinal, é de Livramento, né? Ele é de Livramento, hoje ele está no STJ, né? Acho que é Dário de Castro Meira o nome dele, ele está no STJ. Então, aqui, só queria dizer para você o seguinte, que toda vez que o ente público está envolvido, é objeto de reexame necessário, confirmação pelo Tribunal de Justiça, sentenças de primeiro grau. Beleza? Aí vamos para a ação popular, relembrar dela aqui, né? Quem é legítimo, quem é o legitimado para mover a ação popular, o nome já está dizendo, é o cidadão, né? Então, o legitimado é ele. Qual é a fundamentação legal? Artigo 5º, inciso 73 da Constituição e a própria Lei 4717, que regula a ação popular. Então, quais são os pré-requisitos para a existência de uma ação, né? Qual a possibilidade jurídica de mover uma ação popular? A condição de eleitor do proponente, tá? A ilegalidade ou ilegitimidade do ato e a lesividade decorrente do ato praticado. Aqui, no recurso especial, ratificaram quais são os requisitos da ação. Ele confirma isso que está aqui, tá? É imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade. O ato tem que ser ilegal e lesivo, tá? Como pressuposto para você mover a ação popular. Então, esses 3 pré-requisitos aqui foram confirmados num recurso especial. Quando é que se move um recurso especial, gente? Quando nós temos uma situação de repercussão geral, né? Repercussão geral. A situação tem que ser abarcar os interesses coletivos e os interesses difusos. Então, a repercussão tem que ser geral. Não pode ser meu só. Tem que interessar a mim, a vocês e a todo mundo. Então, essa é que é a repercussão geral para alguém provocar um tribunal superior para confirmar algo que já existia tanto na própria Constituição como numa lei específica que é de 65. Mas tem gente que provoca o judiciário de qualquer forma. Então, bem, no RESP, né, os ministros resumiram a polêmica em torno da legitimidade ativa. É a confirmação. Quem é? Tem que ser eleitor mesmo? É ou não é? Então, ele vai dizer, aquele que não é eleitor em certa circunscrição eleitoral não necessariamente deixa de ser eleitor, podendo apenas exercer sua cidadania em outra circunscrição. Se for eleitor, é cidadão para fins de ajuizamento de ação popular. O que quer dizer isso aí? Eu moro em Brumado e quero mover uma ação popular em Livramento. Eu posso? Posso. Eu só não sou eleitor de Livramento, mas eu sou eleitor de Brumado. Eu sou cidadão. Então, o que confirmou essa legitimidade ativa minha aqui? Esse RESP aqui. Porque alguém poderia questionar, o ente que foi questionado, o agente público que foi questionado, podia dizer, ó, essa petição é inepta, essa ação popular é inepta, ela não deve existir, porque ele não é eleitor do município de Livramento. Então, para dirimir essa dúvida, o
STJ, ele confirmou a condição de eleitor. Você pode mover essa ação popular em qualquer unidade da federação, desde que você seja eleitor, esteja em dia com a justiça eleitoral, tá? Bem, e quem é a competência para processar e julgar uma ação popular? O local do ato a ser anulado. Se a gente fosse dizer aqui em direito penal, né, o local do dano, né? Local do dano. Então, vai aplicar as regras constitucionais e legais de competência. Então, o dano é embrumado, o foro apropriado para manejar essa ação é a Vara de Fazenda Pública de Brumado. Como aqui não tem, é o cível mesmo, vai lá. E aqui uma súmula editada pelo STF, porque tem pegadinha de concurso, os caras botam aquela construção bonita lá e o candidato acaba caindo. Pessoa jurídica não é legítima para mover a ação popular. Então, qual é a fundamentação legal disso aqui, fulano? É a súmula 365 do STF. Você não pode mover ação popular se você for pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica. Você pode ser condenado penalmente como pessoa jurídica? Pode, a gente já viu lá na aula passada, né? Os seus diretores podem ser condenados, né? A pessoa jurídica pode. Em regra, não, né? Mas no caso do meio ambiente, sim. Então, a súmula 365 vai dizer que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Por fim, essa aqui é bem nova, aconteceu agora em abril, 29 de abril, o julgamento dessa ação aqui, desse recurso extraordinário. Por que que é um recurso extraordinário? Repercussão geral, né? A gente já comentou. Então, o tribunal, por maioria, apreciando o tema 99, eu vou falar aqui para vocês o que é isso, de repercussão geral, extinguiu o processo com julgamento de mérito em relação ao espólio de Orley Cameli. Esse cara foi governador do Acre, com base no artigo 487.3 do Código de Processo Civil. Nos termos do voto do relator, vencido Gilmar Mendes. Então, veja bem, o ministro Roberto Barroso acompanhou o relator e foi fixada a seguinte tese: é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. Observe que eu já falei isso lá na frente, no primeiro slide, mas foi preciso o STF ele confirmar, através de um recurso extraordinário movido por esse cidadão que tem dinheiro, né? O espólio dele, esse cara é rico pra caramba no ar, roubou muito, foi governador. Então, para que o STF ele decidisse aqui que é imprescritível. Certamente, se você for ler a ementa toda que levou à decisão de primeiro grau lá atrás, ele não estava querendo reparar um dano que ele provavelmente cometeu lá atrás. O cara rico, fazendeiro, então, o cara desse ele pôde levar às últimas instâncias. Mas ele vai ter que reparar o dano de qualquer jeito, senão ele vai ser apenado aí, pode ir para a cadeia. Então, aqui como eu falei, o tema 999 de repercussão geral. O que é isso? O STF, o STJ, ele trabalha com essa questão de tema. Temas são aqueles recursos repetitivos, né? Então, vai batendo um monte de recurso parecido. Então, o tribunal, o presidente ou vice-presidente do tribunal, ele reúne aquilo ali e dá um nome de tema. Reúne aquilo ali e dá um nome de tema porque você tem muitas causas daquilo ali. É como a gente fala lá nos TRFs ou nos tribunais de justiça, de uniformização de jurisprudência. Para evitar que Sérgio, Carmelita, Adail, todo dia estejam batendo na justiça com causas similares e o juiz tendo que quebrar a cabeça para decidir, ele vai pegar aquilo ali, o tribunal já vai saber que esse tipo de ação está sendo movida em várias unidades da federação, em vários municípios. Ele pega aquele tema, enfeixa e dá um nome ali, direito ambiental com relação à reparação civil de dano ambiental. Esse foi o tema 999, pronto. Aí o Supremo vai decidir e vai dizer assim, é imprescritível a pretensão. Chegou em qualquer tribunal aqui, seja Brumado, Conquista, Livramento, o cara dizendo assim, esse dano ocorreu em 1985,
a propriedade era de Carmelita, eu comprei e depois eu vendi para Adailto, que Adailto vendeu para Polon, não importa. O dano é o quê? Próprio terreno, é o dano da propriedade. Polon vai ter que pagar, não tem jeito. O dano aconteceu lá em 85, veio passando essa cadeia sucessória aí, chegou na mão de Polon, é ele que paga. Por quê, gente? Ó, é imprescritível. Mesmo ocorrendo em 85, a gente está em 2020, o cara vai ter que pagar. Se ele não pagar, ele morreu, o herdeiro dele paga, porque é próprio terreno, tá ligado ao que é a propriedade. Então não tem jeito, não tem para onde o cara correr, tá? Ele vai ter que pagar. E isso foi objeto, bateu no Supremo. Olha que isso aqui foi, ó, a data, 10/4/2020 a 17/4. Passaram 10 dias julgando isso. Em 29/4 saiu a emenda. E aqui foi uma confirmação do que as leis infraconstitucionais já diziam. A 6938, aquela 9605 que a gente já trabalhou, então não tem jeito. O dano existe, o dano é próprio terreno, é ligado à coisa, e aí não tem jeito, tá certo? Beleza. Alguma dúvida aqui quanto a isso? Que agora eu vou passar umas teses aqui para vocês no slide 13 e 14. Tem alguma dúvida aí, gente? Vocês estão calados hoje, só Cloroquina que falou. O cara é bolsonarista até no avatar dele, né? Não, sem dúvidas para mim. Tranquilo, então vamos lá. Bem, aí eu acabei de falar dos temas com relação ao STF e ao STJ. E aqui eu extraí essas 11 teses que foram publicadas desde 2015, né? A gente chama de jurisprudência em tese. Tudo aquilo que a gente falou, salvo o que a gente vai falar na última aula, que é de penal, ele vai estar resumido aqui nessas 11 teses que o Tribunal de Justiça publicou. Então, quando a gente lê aqui e comentar, você vai ver, ó, está na lei 6938 de 81. O que é que ele fez? Ele enfeixou todo esse ordenamento jurídico aí, infraconstitucional, leis complementares, aquela lei complementar 140/2011, e formulou teses. Então, aqui você tem uma simplificação, o advogado pega aqui, ó, ele já pegou a fundamentação legal dele, já está meio caminho andado, ele só vai pegar o artigo 225 da Constituição, um pedacinho de uma lei dessa aí, um artigo de uma lei dessa, ou a 6938, ou a 140 de 2011, ou a 9605, está pronta a petição dele, né? Ele já vai partir daqui, ó. Bem, admite-se a condenação simultânea cumulativa da obrigação de fazer, não fazer e indenizar na reparação integral do meio ambiente. Lembra daquela ementa que eu exibi aqui? O juiz pode fazer tudo, ó. Você é obrigado a fazer o quê? Repara o dano, para com a construção, obrigação de não fazer, indeniza na reparação integral quem foi ofendido, o meio ambiente, as populações ribeirinhas, as vítimas da sua construção de prédio, ou mesmo o Estado, que vai para um fundo, se isso for num bem jurídico do Estado. Então, a tese 1, ele confirma isso, né? Praticamente confirma a tríplice responsabilização, tá? A tese 2, bem, aqui é interessante para o poluidor, que a gente falou também, ó, é vedado ao IBAMA, né, impor sanções administrativas sem expressa previsão legal. Então, você adentra o mato com seu carro, perdeu o controle, entrou ali e cometeu um dano ali alguma espécie nativa, alguma coisa. Um exemplo, se não tem previsão legal para esse tipo de crime, para esse tipo de dano, o agente não pode impor a sanção. Tá um exemplo simples aí. Claro que tem previsão até para isso. Você danou o meio ambiente, você vai ter que reparar. Mas se não houver previsão legal, ele não pode sair te multando, né? Não tem previsão legal, ele não pode fazer isso, aplicar a sanção administrativa. A tese 3, aquilo a gente já falou também lá em outras aulas. Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. Então, é a atualidade do direito ambiental, né? Lei nova derroga, invalida lei velha.
Então, até então, você podia desmatar determinada área, mas veio uma lei nova. Ah, mas eu sou poceiro, eu comprei, eu já estou aqui, eu pago isso, eu pago aquilo. Negativo. Você não pode fazer isso, porque a gente já viu que no caso do meio ambiente, lei nova derroga lei velha, né? Tese 4. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano comprovar que não causou. Aqui é aquele princípio que a gente aplicou lá quando a gente estudou lá a teoria geral da Constituição. A inversão do ônus da prova ele está previsto no Código de Processo Civil. É quem pode mais vai ter que apresentar. Então eu não consigo provar que a magnesita poluiu o Rio do Antônio. Eu não consigo provar. Tá? Eu sei que houve a poluição, mas eu não consigo provar. Então o juiz pode fazer o quê? Inverter o ônus da prova. Você é que vai provar, você, magnesita, é que vai provar que não poluiu, né? Então há essa previsão aqui consagrada na tese 4, tá? Beleza? A mesma coisa lá do ônus da prova, que é bastante utilizado no... Oi? Diga, Cloroquina. Uma dessas teses que o senhor comentou aí, me fugiu da memória qual foi delas aqui, que você deu exemplo aí do carro que adentra um acidente, aí uma mata e degrada aí o meio ambiente. Sim. Ele pode se enquadrar aí no artigo 27 como crime de pequeno potencial ofensivo da lei de crime ambiental? Ah, tá. Veja bem, no caso de crime ambiental não há que falar em baixa lesividade. Tem até uma tese aqui na frente. Então, houve o dano, você tem que ser responsabilizado. Esse exemplo que eu dei aqui foi meramente ilustrativo. Se não houvesse, entendeu? Se não houver previsão legal, não pode haver a sanção. Agora, no caso do meio ambiente, uma simples folha que o cara arrancou, ele vai ter que reparar. Não existe aí falar em aquela questão, né, do menor dano, baixa lesividade, menor gravidade, não se fala quando se trata do direito ambiental. Teve o dano, você vai ter que ser responsabilizado, não tem jeito, tá? E aqui a tese 5 é defeso. Defeso significa proibição, viu, gente? Então, é proibido ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime ou contravenção. Por que é proibido? Por que é defeso? Porque nós já falamos na aula passada que só o juiz, só o magistrado pode aplicar a pena, correto? Senão esses caras vão sair prendendo e aplicando pena aí a qualquer um. Nem contravenção. O que é uma espécie de contravenção? É o transporte de animais silvestres, né? É uma contravenção, pequeno porte, mas é uma contravenção. Mas só quem pode aplicar a pena é o juiz. Ele pode, no máximo, apreender, mas não pode prender ninguém por isso, tá? Então, só quem aplica a pena é o magistrado, beleza? Isso aqui é o 5. Defesa do que tá? Diga. Ou seja, eles aplicam a multa e quando não pagam as multas, elas vão para o judiciário. E aí o juiz... Exatamente. Agora, prender, a prisão mesmo, encarcerar, só o juiz que pode fazer. Senão os caras vão sair prendendo meio mundo aí. Bom, tese 6. O emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais depende necessariamente de autorização do poder público. É aqueles caras que fazem queimada, né? Que aí está claro que o poder público, seja o IBAMA, qualquer órgão ambiental, vão ter que autorizar que o cara faça isso. Responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se em regras nas ACPs, ação civil pública individual ou coletiva, litisconsórcio facultativo. A gente já sabe o que é o litisconsórcio, é o chamamento à lide, né? Eu sou um poluidor, eu arrendei minha terra para Clebson, então a Defensoria Pública ou o Ministério Público mover uma ação contra mim, ele pode também chamar Clebson à lide como litisconsorte, né? O litisconsorte é facultativo. Se ele entender que eu sozinho suporto o dano, é óbvio que ele vai processar só a mim. Mas se ele entender que não, ele vai tentar fazer igual
o Ministério Público tentou fazer com a arrendadora de carros lá, né? Colocá-la no polo passivo e a desembargadora entendeu que não, ele meramente alugou, arrendou os carros, né? Não era o caso. Mas no caso aqui, eu e Cleves, nós dois desmatamos, mesmo eu tendo arrendado para ele, se o Ministério Público, a Defensoria, quem quer que moveu a ação civil pública, entender que colocar ele como litisconsorte, ele pode fazê-lo, né? Facultativamente. Em matéria de proteção ambiental, a responsabilidade civil do Estado, quando a omissão de cumprimento do dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento do dano. Lembra daquele caso lá de Araruama, né? Que o município ele concedeu o direito ao cidadão de construir o resort lá, infringindo uma série de a legislação em si, área de mangue, aquela coisa toda. Então, a responsabilidade civil do Estado. Ele ia cobrar, no caso da Prefeitura de Araruama, também a reparação do dano, uma multa, ele ia ter que se virar para pagar. E há casos aí que avançam no patrimônio, afetam o patrimônio do gestor. Demos também aquele exemplo lá de um caso que a juíza afastou a indisponibilidade de bens de um secretário, do secretário que quando ele assumiu, ele já não tinha mais nada, foi antes, né? Antes dele, não foi isso? Então a juíza afastou. Mas se for na vigência do mandato do cara, o cara pode se prejudicar. Aí a gente já vai incorrer também no ato de improbidade que a gente falou. Então, perigo hoje você integrar a administração pública, principalmente em órgãos ambientais, né? Nosso amigo Danilo livrou de uma boa aí, né? Beleza? Então, a tese 9, obrigação de recuperar a degradação ambiental e de titular da propriedade do imóvel. Aqui é a própria terreno, que nós falamos já em 2 aulas, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza próprio terreno. Então, está ligada à propriedade, a gente já falou, lembra bem disso. Não vai errar isso nunca. Então, está na propriedade ali, não importa para quem você vendeu, quem comprou, está ligado à propriedade. Teve o dano, você tem que reparar. A tese 10. A responsabilidade pelo dano é objetiva, informado pela teoria do risco integral, né? Então, tem que ter o quê? O nexo de causalidade, né? Que integre o fator aglutinante, aquilo que permitiu que o risco se consolidou, né? Sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano de excludente de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. É aquilo que a gente falou lá no início do slide. Teve o dano, tem nexo causal, a atividade oferece risco, é uma atividade econômica, então você vai ter que reparar o dano. Por fim, a tese 11, que é polêmica, ele vai dizer que prescreve em 5 anos, contado do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de executar a multa por infração ambiental. Bem, isso está na lei, está na tese 11, mas, às vezes, o próprio Ministério Público ele vai entender que a administração pública foi desidiosa. O que é desidiosa? Deixou de fazer algo que deveria fazê-lo e, às vezes, ele tenta que os tribunais acolham uma reclamação civil para que volte a cobrar essa execução, fazendo analogia com a imprescritibilidade de reparação do dano. Então, para eles, a cobrança também deveria ser imprescritível. Mas aí vai abrir aquela discussão judicial, e aí a tese 11 diz que prescreve. Se você não cobrou no momento atempado, você acaba perdendo, mesmo você sendo agente público. É aquela história, você é empregado, você tem o quê? 2 anos para reclamar os últimos 5. Não é verdade? No caso do direito do trabalho. Então, você deixou lá passar, você tem 6 lá, você só pode reclamar os últimos 5. Então, você vai aprender muito isso lá em Teoria Geral do Processo, os princípios da prescrição e decadência. Você tem também o princípio da preclusão, não sei se vocês já deram isso. É um negócio que o advogado tem que estar muito ligado, porque ele pode acabar com a vida do cliente dele se ele deixar isso acontecer, né? Lembra bem daquele princípio
é aquele brocardo latino que diz que o direito não socorre os que dormem, né? Beleza? Falei aqui já por 1h40, não, 1h15 de aula, 1h40 que a gente está no ar. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Para nós debatermos? Diga aí, cloroquina. Ele sempre se manifesta. Alguém tem dúvida aí sobre a aula? Então, hoje nós falamos de tutela civil no âmbito do direito ambiental. Diga, doutor. Você vai manda essas teses para a gente aí, Sérgio? Depois? Mando. Eu vou fazer assim, essa aula a gente salva lá no YouTube, né? Eu coloco também lá no AVA, seção 3, hoje é 3.2, né? 4.2, e aí eu vou mandar no e-mail. Eu mando para a Eliana e ela distribui para vocês. Eu mando você também. Eu mando Pronto, manda para mim. Eu estou dirigindo, não dá nem para me prestar direito atenção na aula. Tranquilo. Então, beleza? Quinta-feira que vem, nós nos veremos aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, né? Penúltima aula nossa desse semestre em virtude da pandemia, mas estamos juntos aí para o que der e vier. Tá certo? Tchau para vocês. Um abraço. Fiquem em casa. Boa noite. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas.